Eu sou Raquel Fayad, artista visual. É uma alegria imensa apresentar para vocês a segunda temporada do podcast Mulheres e a Arte. Este é um espaço de inspiração onde eu compartilho reflexões sobre a vida e o fazer artístico de mulheres artistas que inspiram a minha pesquisa e produção artística. Nesta temporada, vamos conhecer fragmentos de vida e obra de 9 artistas incríveis das artes visuais, da literatura e da música. Bell Hooks, Marina Abramovic, Judith Scott, Kate Hessel, Rosa Bonheur, Lady Butler, Rita Lee, Mira Schendel e Rosana Paulino. Hoje falarei sobre a arte como espaço de reivindicação, cura e transformação social. No episódio de hoje, trago para vocês a cantora, compositora e escritora Rita Lee e as artistas visuais Mira Schendel e Rosana Paulino. Rita Lee sempre dizia que era a ovelha negra da família. E foi mesmo, mas da melhor forma possível. Rita Lee Jones, a rainha do rock brasileiro, nos deixou um legado que vai muito além da música. Foi uma artista que desafiou convenções, misturou gêneros e se reinventou muitas vezes. Rita nasceu em São Paulo em 1947. Seu pai era americano e sua mãe era brasileira. Desde pequena, ela teve contato com a música clássica, estudando piano, mas logo trocou Bach por Beatles. Nos anos 60, ela participou de diversas bandas até fundar, em 1966, os Mutantes, ao lado de Arnaldo Batista e Sérgio Dias, um dos pilares do movimento tropicalista ao lado de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa. Rita trouxe irreverência, voz doce e atitude punk, antes mesmo do punk existir no Brasil. Ela saiu da banda em 1972 para trilhar seu próprio caminho, se transformando em ícone solo. Com o grupo Tutti Frutti, lançou em 1975 o disco Fruto Proibido, que incluía sucessos como Agora Só Falta Você e Ovelha Negra. Rita era puro deboche, feminismo e liberdade. Ela falava sobre prazer, drogas, maternidade e autonomia feminina sem pedir licença. Mas nos anos 80 formou uma parceria artística e amorosa com Roberto de Carvalho, com quem viveu um dos relacionamentos mais longevos e criativos na música brasileira. Aqui faço uma ponte para relembrar outro casal que teve uma produção potente na arte contemporânea, Marina Abramovic e Ulay, que vimos lá no primeiro episódio dessa temporada. Rita e Roberto juntos criaram hits que embalaram gerações, como Mania de Você. Pioneira na mistura de rock com música eletrônica, MPB, samba e até bolero, Rita Lee era camaleônica, cabelos coloridos, figurinos ousados e uma persona cênica que dialogava com o teatro e a performance. Mas sua rebeldia não era só estética. Ela foi presa durante a ditadura e nunca deixou de criticar o moralismo da sociedade brasileira. Rita também escreveu livros infantis, uma autobiografia e foi apresentadora de TV, sempre com humor ácido e sensibilidade à flor da pele. Em 2021, revelou estar enfrentando um câncer no pulmão e, mesmo nos momentos mais difíceis, manteve a graça e a franqueza que sempre a caracterizaram. Rita Lee faleceu em maio de 2023, mas sua voz continua viva em cada mulher que canta alto, em cada artista que ousa experimentar, em cada fã que se vê naquela ovelha negra. Ela nos ensinou que ser diferente não é um problema, é um poder. Eu me sinto a ovelha negra da família. E você? Vindos da força desta voz irreverente que foi Rita Lee, continuamos nessa nave Mãe Terra, agora adentrando na vida e obra de uma das figuras mais instigantes da arte contemporânea brasileira, Mira Schendel, que usou o silêncio para refletir o mundo. Mira Schendel nasceu em Zurique, na Suíça, em 1919. Sua vida teve uma trajetória marcada pelo exílio, pelo silêncio e pela constante reinvenção. Filha de pais judeus, viveu na Itália durante a juventude, migrando para o Brasil em 1949, devido à perseguição antissemita. Ela chegou no Rio de Janeiro, mas fixou moradia em Porto Alegre, onde, além de pintar e trabalhar com cerâmica, também dava aulas de pintura.
Esse deslocamento de continentes trouxe para Mira Schendel uma experiência que se tornou um traço marcante em sua arte. Foi no Brasil, longe do território europeu, que ela encontrou um novo solo fértil para suas experimentações, além do silêncio necessário para desenvolver uma obra profundamente introspectiva e filosófica. Ela estudou teologia como uma possibilidade de viver a fé. Mira participou da primeira Bienal Internacional de São Paulo em 1951, onde teve contato com experiências internacionais, se inserindo no cenário nacional. Em 1953, mudou-se para São Paulo, adotando o sobrenome Schendel do marido. Começou produzindo pinturas a óleo, naturezas mortas, simplificando e com influência de Morandi. Mas foi nos anos de 1960 que ela encontrou sua linguagem mais característica, as monotipias, produzindo mais de 4.000 desenhos com a técnica de monotipia em papel arroz. Aqui eu mostro para vocês algumas obras da Criação do Mundo, uma série de monotipias. A artista fez experimentações das relações entre a palavra e o espaço, passando a produzir desenhos em que letras, signos gráficos e garatujas se estruturam em composições espaciais. Ela repetia gestos que se assemelhavam a caligrafias ou letras diminutas em amplos espaços vazios, que se tornaram procedimentos característicos desses trabalhos, nos quais Mira usou nanquim, carvão e a técnica de monotipia. Usou formas circulares e elípticas produzidas repetidamente, rabiscos velozes em muitas direções, manchas e traços misturados a letras, uma escrita sem leis rígidas. Na década de 1960, ela começa a criar séries nomeadas de acordo com o processo de trabalho adotado e suas pesquisas materiais, que transbordaram então para o tridimensional. Essas obras delicadas foram feitas com tinta sobre papel de arroz, um suporte quase transparente. Mira trabalhou com acrílico, material que a permitiu explorar as qualidades da transparência e da leveza. Sobre o acrílico, eu trago uma fala da artista. O acrílico me dava uma possibilidade fantástica de realizar aquilo e de concretizar, inclusive, uma ideia. A ideia de acabar com o atrás e o à frente, com o antes, com o depois. Uma certa ideia de simultaneidade mais ou menos discutível. O problema da temporalidade, da espacialidade e etc. Bom, com letras e poucas ou quase nenhuma palavra, ela expressava um pensamento visual com a delicadeza característica da artista. Mira vivia com verdade, vivia uma transcendência dos dois mundos, objetivo e subjetivo, espírito e matéria. Era muito entregue à sua poética, usando a liberdade de criação a usar traços, letras e números, dando as respostas possíveis que ela podia dar. O seu interesse pelo vazio e o silêncio atravessam toda a sua produção. O trenzinho é uma escultura emblemática de Mira, que marcou o início do processo de emancipação do plano. A obra é estruturada por um fio de nylon transparente que sustenta dezenas de folhas diáfanas da mesma medida, enfileiradas uma após a outra. As folhas respondem a estímulos mínimos. Um suspiro é capaz de colocá-las em agitação, indo para lá e para cá, como um trenzinho, ecoando um sussurro, um som do folhear. Uma obra tátil, sonora e visual. As obras da série Droguinhas são esculturas feitas com papel japonês amassado, torcido, amarrado em nós como uma trama de uma rede de pesca ou de um tricô. Uma droguinha é uma forma aberta. Dependendo de como é sustentada pelos fios de nylon, cria uma estrutura maleável. Faz referência a uma coisa sem valor, a palavra droguinha, uma pequena coisa. São obras tridimensionais que foram feitas primeiramente para serem efêmeras, por isso são muito raras.
Mira produziu grande parte de sua obra em diálogo com a poesia concreta, o neoconcretismo e as experimentações artísticas das décadas de 60 e 70. Mira se recusou a fazer parte de grupos artísticos, evitou rótulos ao longo de sua carreira, mas mesmo assim foi uma figura central no circuito da arte brasileira, dialogando com nomes como Hélio de Sica, Lígia Clark, mas sempre a partir de uma posição singular. Ondas Paradas de Probabilidade, um sussurro, foi uma instalação montada 4 vezes no Brasil. A primeira delas na 10ª Bienal de São Paulo, em 1969, e a última vez na exposição que aconteceu no Instituto Tomiotaki de 2024 a 2025. Formada por 80 quilômetros de fio de nylon, na presença e na ausência, no material e no vazio, a artista apresenta o estar e o não estar. O silêncio como uma atitude que, embora sugira fragilidade e delicadeza, se impõe, transparente, mas impenetrável. Mira fez as obras da série Sarrafos 1 ano antes de sua morte. Ela faleceu em 1988 em São Paulo. As obras de Mira foram destaque em 11 edições da Bienal de São Paulo, de 1951 a 2010. E desde a década de 60, a artista participou de exposições internacionais, como a 34ª Bienal de Veneza, na Itália, em 1968, no ano em que eu nasci. Sua obra continua reverberando no cenário internacional. Ela vem sendo celebrada em exposições importantes, como a retrospectiva na Tate Modern em Londres, que aconteceu em 2013, e no Instituto Tomiotaki, que aconteceu no ano passado e no início desse ano. Suas obras estão presentes em acervos públicos e privados de grande influência nacional e internacional, como o Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia, na Espanha, e o MoMA, nos Estados Unidos, além de fazer parte das maiores coleções institucionais do Brasil, como a Pinacoteca de São Paulo, MAN São Paulo, MAC USP, o Itaú Cultural, Museu de Arte Contemporânea de Niterói, entre outros. Mira nos deixa perguntas e não respostas sobre a linguagem, o corpo, o espaço, a invisibilidade e sobre como a arte pode se tornar um campo de escuta, onde até o silêncio tem voz. Se Mira Schendel desenhava o silêncio e o invisível com fios, papel e vazio, Rosana Paulino costura memórias esquecidas com linhas de dor e resistência. Ambas desafiam silêncios. Schendel no campo do invisível, Paulino no da história apagada. No cenário artístico brasileiro, poucos nomes ressoam com tanta urgência e verdade quanto o de Rosana Paulino. A artista nasceu em São Paulo em 1967. Sua obra é uma lente afiada para as questões raciais, de gênero e os traumas da escravidão, temas que ela aborda com uma sensibilidade e uma força que nos desarmam e nos convocam à reflexão. Utilizando uma multiplicidade de linguagens como gravura, desenho, instalação, escultura, fotografia e de forma muito particular a costura e a apropriação de imagens, Rosana Paulino constrói narrativas que dão visibilidade a histórias silenciadas, especialmente as da mulher negra no Brasil. Sua arte é um ato de resistência, um resgate da identidade e uma reescrita da própria história. Sua trajetória é pautada pela busca constante de conhecimento e de aprofundamento em sua pesquisa. Sua formação acadêmica como bacharel em gravura e mestre em artes visuais lhe proporcionam ferramentas para desenvolver uma linguagem complexa e densa. Sua obra não se limita à estética, é social e política. Rosana Paulino se tornou uma das artistas pioneiras no Brasil a trazer o debate racial para o centro de discussão nas artes visuais de forma tão explícita e contundente. Sua vivência como mulher negra na sociedade brasileira informa e potencializa cada gesto artístico. A artista experimenta materiais e técnicas, mas sempre com um propósito claro: expor as feridas
e as resistências da história, como mostram em algumas de suas séries e obras mais impactantes. A série Bastidores, iniciada a partir de 1997, é uma de suas séries mais emblemáticas. Rosana utiliza bordados sobre tecidos de algodão, onde faces de mulheres negras, muitas vezes retiradas de fotografias antigas, são atravessadas por linhas de costura, como cicatrizes ou suturas. Os bastidores de bordado, que tradicionalmente remetem ao universo feminino doméstico, aqui se tornam instrumentos de denúncia e de revelação. As costuras podem ser dolorosas ou curativas, abordando temas como a violência, o silenciamento e a reparação histórica. A poderosa instalação Parede da Memória, de 1994 a 2015, que se tornou um símbolo de seu trabalho, é composta por centenas de patuás ou pequenos sacos de tecido pendurados, cada um com uma fotografia de pessoas negras dentro. A inspiração veio dos objetos de proteção e fé da cultura afro-brasileira, mas também da ideia de embrulhar memórias e identidades, evocando a vastidão da população negra e a fragmentação de suas histórias, convidando-nos a refletir sobre a invisibilidade e a necessidade de preservar essas memórias. A partir de 2013, Rosana começou a série Assentamentos, continuando a explorar a relação entre corpo, terra e ancestralidade, utilizando elementos orgânicos como cabelo, terras, pigmentos, combinados com imagens e textos para criar assentamentos que são locais de conexão com os antepassados e com a força da cultura afro-brasileira. São trabalhos que carregam uma dimensão ritualística e sagrada. Na instalação Atlântico Vermelho de 2017, apresentada na 32ª Bienal de São Paulo, ela aborda diretamente o tema da travessia e do tráfico negreiro. Neste espaço imersivo, ela nos remete aos porões dos navios negreiros, utilizando elementos como madeiras e tecidos vermelhos, evocando o sangue e a dor dessa história. A obra de Rosana Paulino é um convite à escuta atenta e à sensibilidade. Ela nos força a confrontar o passado e o presente, a reconhecer as feridas e a celebrar a resiliência. Sua arte é um grito, um sussurro e um fio que tece a história que precisa ser contada. Seu reconhecimento cresce no cenário artístico nacional e internacional, estando suas obras em importantes acervos como o MASP, Pinacoteca de São Paulo, MAC-USP e também em coleções internacionais. Ela já expôs em diversas bienais e exposições importantes, consolidando sua posição como uma das artistas mais relevantes e necessárias de nosso tempo. Seu trabalho é fundamental para a construção de uma história da arte brasileira mais justa e inclusiva. Rosana Paulino nos lembra da importância de olharmos para as narrativas periféricas, de darmos voz aos que foram silenciados e de usarmos a arte como um poderoso instrumento de transformação social e de cura. Se Rita Lee rompeu padrões com sua música irreverente e libertária, Mira Schendel impôs mesmo no silêncio e fragilidade, Rosana Paulino costura memórias negras, expondo as marcas do racismo e do patriarcado. Juntas, suas obras reivindicam liberdade, memória e presença, denunciando e reinventando. Seus trabalhos não apenas ocupam espaços, mas reivindicam presença. E é com esta energia que te convido a realizar o nosso último ritual artístico dessa temporada. Se você acompanhou a primeira temporada, já sabe. Em cada episódio faço um convite para pequenos rituais artísticos, que pode ser um desenho, uma dança, uma receita, uma lembrança, um poema, uma pintura. Tudo aquilo que você faz com presença e intenção para, através do sentir, conectarmos o nosso mundo interno com o externo, é um ritual artístico. O ritual artístico de hoje é costurar a terra, cantar o corpo. Você vai precisar de tecidos, terra, espelhos, objetos naturais como sementes, folhas secas, pedras e instrumentos musicais simples como sinos, tambores, vozes.
Você pode convidar uma ou mais amigas para esse ritual. Em uma sala ampla ou ao ar livre, prepare um canto com os tecidos, com a terra, com os espelhos, os objetos naturais e os instrumentos musicais simples. Reúna o grupo em círculo, coloque na frente de cada pessoa um pouco de cada material preparado. Escolham e leiam um texto irreverente ou libertário de Rita Lee. Em seguida, cada pessoa é convidada a dizer, cantar ou gritar uma palavra que represente sua liberdade criativa. Pode haver música de fundo, algo psicodélico, vibrante, solar. Em seguida, com os pés descalços, sobre terra, folhas ou tecidos, cada participante escolhe um objeto natural, barro, pedra, graveto, folha, e o segura nas mãos como um símbolo de sua ancestralidade. Em silêncio, molde um pequeno objeto ou desenhe sobre um tecido coletivo no chão, criando uma escultura orgânica, coletiva. Todas recebem um pequeno retalho de tecido e linha. Nele são convidados a costurar ou marcar algo que represente uma dor que virou força. Sabe aquela história esquecida que precisa ser lembrada? Ou uma imagem de si mesmo que ainda resiste e precisa ser transformada? Depois disso, os retalhos são unidos em uma única colcha ou pendurados como estandartes. Ao final, com uma música ao fundo, quem sabe aí uma música de Rita Lee ou algo improvisado, todos se levantam e caminham ao redor dessa instalação criada. Cada pessoa deixa uma última palavra, um gesto, um canto, um silêncio no espaço. Fecha-se então o círculo com um agradecimento coletivo às vozes que vieram antes e as que virão depois. Esse ritual é uma travessia entre o corpo, a memória e a voz, onde nós continuamos o fio da história. Esse passo a passo e o link da pesquisa desta temporada está na descrição deste episódio. Se quiser compartilhar sua criação comigo, é só me marcar no meu Instagram, @RaquelFayad. Encerramos aqui a segunda temporada do podcast Mulheres à Arte, atravessando tempos, territórios e linguagens por meio da vida e da obra de mulheres que se transformaram e que seguem transformando o mundo da arte e a nossa vida. Espero que Bell Hooks, com seu amor entendido como prática política, Marina Abramovic, com a intensidade da presença e da vulnerabilidade, e Judith Scott, com seu gesto de criação e liberdade, nos inspirem. Que Kate Hessel, ao redesenhar a história da arte com os nomes e rostos de quem foi esquecida, como Rosa Bonheur e Lady Butler, que séculos atrás já desafiavam as regras com técnica, sensibilidade e firmeza, também nos guie. Que Rita Lee, com seu grito irreverente, ousado, e Mira Schindler, ao revelar o silêncio invisível que nos atravessam, assim como Rosana Paulino, com sua arte costurada, que denuncia as feridas do racismo, nos impulsionem a construir novos futuros possíveis. E aqui, novamente, eu me emociono. Cada uma, à sua maneira, amplia o campo da arte e da existência. E juntas, nos lembram que criar é um ato político, afetivo e transformador. Espero te encontrar na próxima temporada do podcast Mulheres e a Arte. Espero também que esses momentos comigo na segunda temporada do podcast Mulheres e a Arte tenha provocado novas visões e sensações em você. Me acompanhe aqui, neste canal e no Instagram, @RaquelFayad. Eu não vejo a hora de nos encontrarmos novamente. Até lá! O podcast Mulheres e a Arte explora e celebra a presença e contribuição das mulheres no campo das artes, apresentando fragmentos da história e destacando a produção feminina nas artes visuais, literatura e na música ao abordar questões contemporâneas relacionadas à igualdade de gêneros e outros aspectos. É um espaço de inspiração onde eu, Raquel Fayad, artista visual, compartilho minhas reflexões sobre a vida e obra e o fazer artístico de mulheres artistas que me inspiram,
com sua pesquisa e produção artística. A Prefeitura da Estância Turística de Itu esclarece que esta é uma obra independente, resultante do processo de seleção do edital número 122/2024, nos termos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, PNAB, Lei número 14.399/2022. Portanto, o conteúdo, as opiniões emitidas e as expressas nesta obra audiovisual são de responsabilidade exclusiva dos autores e não representam o poder público, executivo municipal. O passo a passo do ritual artístico de cada episódio e as referências de imagens e texto desta temporada estão especificadas nas informações gerais do podcast Mulheres e Arte. Este material é de uso educacional. Qualquer dúvida, entre em contato pelo e-mail contatoestudioextraordinario@gmail.com.